Fala galera, tudo bem? Tô aqui no estúdio hoje. Toda quarta-feira eu venho pra cá para trabalhar um pouco sozinho, criar as coisas, estudar também e também criar alguns conteúdos e também trabalhar dentro da empresa e tudo mais que tem que fazer. E aí hoje eu vou falar para vocês um pouco que vou estar caminhando aqui fazendo algumas coisas, mas também eu vou falar um pouco sobre os 3 mitos que te dificultam na hora de criar. Que são impeditivos, na verdade, quando você está prestes a criar alguma coisa e aquilo vem na sua cabeça e você tranca. Vou rodar uma vinheta agora e vamos lá falar sobre isso. Meu nome é Marco Bocão, para quem não me conhece, sou professor de dança, educador físico, mas também produtor de espetáculos e eu também tenho um negócio, né? Empreendedor com dança, empreendedor na economia criativa. E esse canal é focado para pessoas que buscam organizar o seu caos criativo. O que mais acontece hoje em dia, em meio a tantas outras coisas que tem em virtude de a gente pensar de forma errada, é a gente ter um problema com a relação à organização. A gente acha, tem gente que acha que a criatividade e a organização não combinam muito. Acham que é um negócio que não é legal, que atrapalha na criatividade e tudo mais. E eu quero provar com esse canal de que todas as coisas que dão certo, pelo menos de forma mais profissional, eu diria, tem a ver sim com a organização. Então a organização ela mais potencializa o teu fazer, né, o teu trabalho, do que ele prejudica. E isso é muito importante a gente ter em mente, porque toda vez que a gente vai criar alguma coisa, vem muitas ideias erradas na nossa cabeça, vem muitas influências que nos atrapalham na hora de criar. E hoje eu vou falar aqui com vocês de 3 mitos da criatividade que atrapalham todo mundo. Então vocês anotam aí e eu digo o que vocês podem fazer para evitar, né, para fugir um pouco dessa proposta que eu acho muito ruim, enfim, que vai atrapalhando as pessoas. Esse vídeo vai ser assim mesmo, corrido, mexido para lá e para cá, é um outro jeito que eu tô tentando fazer, porque às vezes eu não tenho todo mundo aqui, eu quero botar os conteúdos para rodar e aí eu preciso de gente e agora nas férias as gurias não estão aí, eu tô fazendo sozinho na mão. Ligando luz e tudo mais aqui. Bom, primeiro de todos que a gente pode colocar aqui, que é um problema que eu vejo para todo mundo que trabalha com arte, é a ideia do mito, né, de que a criatividade é algo divino, que é para poucos, que é algo que brilha no ar assim, e acontece com poucas pessoas e que a gente é iluminado por Deus, que a criatividade ela surge assim na nossa cabeça e a gente vai criando, que é uma balela criada há muitos anos atrás, que é algo que eu digo que é muito romântico, né? Fica de uma forma de pensar romântica, de achar que a criatividade vem assim do nada e que ela é algo divino, algo mágico. Essa luz aqui azul ficou meio estranha, né? Até desligar um pouco. E não, a criatividade ela tem muito mais a ver com uma habilidade. Por isso que eu gosto de dizer que a criatividade ela é, na verdade, um músculo a ser treinado. Se você não treina, se você não pratica, ela vai ficar atrofiada, não vai funcionar, não vai adiantar nada. Então, a criatividade, ela é algo treinável. É uma habilidade que a gente nasce com ela, independente da via que você vai, né?
E não é também só uma coisa para artistas, mas é para todo mundo ter o poder de criar. A gente veio no mundo para criar. Só que é uma habilidade, e como uma habilidade, ela precisa ser o quê? Treinada, ela precisa ter a habilidade de você sempre estar praticando, senão ela atrofia, fica fraca. Se você nutre ela também com porcarias, né? Também você vai ter porcaria, entendeu? Então você vai criar mal. Então, aquela linguagem assim na internet, tipo, input é o que entra e output é o que tu bota para fora. Então, esse input que você vai botando, que hoje em dia a gente bota muito ruído, muita banalidade, muita besteirada, que a gente às vezes acaba consumindo sem querer, e isso não nos ajuda depois a criar algo. Né? Esses dias eu vi que nunca leram tanto na vida como hoje em dia. As pessoas leem muito. Só que depende do que estão lendo, e estão lendo, ó, coisinhas pequenas. É um trechinho ali, é um WhatsApp aqui, é uma legenda ali, a gente fica lendo coisinhas pouquinhas e tudo cortado, né? E muita coisa cortada. Então a gente lê muito, mas lê muito errado, muito pouco. Então isso também nos prejudica na hora de criar coisas legais. Então a criatividade, esse mito da criatividade como algo sublime, uma divindade de Deus que vem do céu, uma lâmpada, né? Aquela ideia da lâmpada que acende na cabeça é um dos maiores erros que eu vejo na hora de pensar a criatividade. A criatividade não tem nada a ver com isso, tá? É muito diferente. Então a criatividade, bota na cabeça, é um músculo a ser treinado. E o outro segundo mito que a gente escuta bastante falar é que a gente, para ser criativo, a gente precisa ser original. Aí eu fico pensando, o que é essa porra dessa originalidade que tanto falam? Um dia eu fiquei pensando muito nisso e cheguei a algumas conclusões que eu vou falar aqui para vocês. Essa ideia que você precisa ser original, totalmente diferente, você precisa, para ser criativo, você precisa tirar coisa do nada, é uma das balelas maiores que tem. E essa busca é desnecessária e você nunca vai alcançar. Porque, na verdade, tudo surge de misturas. Então, pensa assim, a criatividade, na verdade, ela vem através de processos de remixativos, né? Processos de remixagem. A criatividade, ela vem daí. É a mesma coisa, você tem um input, na verdade, um pensamento do passado e você começa a ter aprender alguma coisa nova. E vem algo novo surge para ti. Quando esse algo novo surge para ti, tu conecta esse algo novo com o que você tinha no passado. Então você remixa o passado com o presente, o que você já tem dentro com o que está entrando. Você remixa e aí sim você vai criar coisas novas, inusitadas. Desde que uma coisa muito importante nessa hora, você tenha a atenção de saber o que você está consumindo. Se você está consumindo, eu volto a dizer, o que você consome vai determinar o que você cria. Então, se você está consumindo mal, você vai criar mal. Você vai criar mais do mesmo, você vai imitar muito. Você não vai emular, você vai imitar o que é totalmente diferente. Emular é entender o conceito por trás daquilo, todo o processo que tem em cima daquele olhar que você está tendo ali. Você está vendo uma coisa e você vai estar pensando assim, aí eu vou pegar e vou pegar isso e vou juntar com o que eu sei e vou criar uma coisa nova. É bem diferente. Então, essa ideia de que ser criativo tem que ser original, tem um outro ponto também. O que é a tal da originalidade? O que é ser original? É a mesma coisa que você... Essa busca, né? É a mesma coisa que você querer buscar algo que você já tem. Na verdade, você já tem o original dentro de você. Porque você é a mistura do seu pai e de sua mãe, e o seu pai e sua mãe são a mistura dos pais deles, e que são a mistura dos pais deles, e que tem uma ancestralidade gigante atrás de você para chegar até aqui. Imagina se um desses encontros dos teus antepassados não acontecesse. Você não estava aqui. Ou seja, toda essa linhagem de pessoas que tem aqui por trás formaram você. Então, você se torna algo único porque ninguém vai ser igual a ti. Até onde eu sei, não tem ninguém igual a mim, ninguém é igual a você. É todo mundo muito diferente um do outro.
com as suas várias nuances. Então, se você pensar muito mais em ser genuíno, ser autêntico e usar a criatividade remixada para fazer o que você quer, de acordo com a tua linguagem, aí você vai estar sendo o tal do original, que na verdade para mim é autenticidade, né? Posicionamentos, colocar mesmo ali onde você quer se colocar. Então essa é a diferença. E o terceiro e último mito que eu fico sempre batendo tecla nele é o mito do caos criativo, que as pessoas acham que caos ajuda na criatividade. Essa, então, eu abomino. Eu luto contra porque eu vou dizer uma coisa. O mundo, todo mundo tenta fazer o mundo... Peraí que estou me bananando com as luzes aqui. Deu? Não. A criatividade, na verdade, ela não flui no caos. Ela flui muito mais no cosmos, na paz e na fluência. O que eu quero dizer com isso? Eu entendo quando as pessoas falam de caos criativo para você criar coisas inusitadas, porque na zona de conforto não se cria muita coisa. Se você está em total paz, parado, estabilizado, está tudo certo, tudo direitinho, se você não tem nenhum problema, o que é uma coisa rara, não tem nenhum problema, né? Você não cria algo novo. Você vai ficar, na verdade, ali parado, esperando numa zona de conforto, sem pensar em nada, não vai fazer nada. Acontece que quando surge um problema, a nossa mente tende a querer resolver o problema. E quando ela vai tentar resolver o problema, ela cria a partir do que ela já tem e a partir do que ela vai aprendendo, do que ela está atenta. Você só cria se você tem atenção. Se você tem uma atenção, um foco em alguma coisa, você aprende. Isso que você aprende, você conecta com coisas que você já tinha. E a partir dali, você vai criando coisas novas. Por isso que eu acho que o caos criativo não é benéfico. Porque existe um... Por quê? Porque se tu tá no caos, tu tá atrapalhado. Tu tá confuso. Tu tá cheio de coisa na cabeça. Isso não te ajuda muito, porque daí você não cria foco, você não cria atenção, você não aprende e você não consegue bolar uma outra estratégia para aquilo que você quer. Então pensa que um caos pode jamais te atrapalhar e que a organização, ela potencializa a tua criatividade remixada. Essa é a total diferença. Existe dois jogos, duas forças muito... Bota na cabeça uma coisa que eu vou dizer. Olha só, existe dois pontos, estão dois polos muito importantes. Eu já estou me mexendo demais aqui. Dois polos que estão sempre atuando na nossa cabeça. E você tem que ter olhar para os dois. Existe até uma revista, ID, eu acho que é uma revista de moda, não sei. É a capa da revista, todo mundo, assim, ó. A capa de todo mundo que tira a foto ali é isso aqui. Tapa um olho. Qual é a ideia? Qual é a mensagem que querem passar na revista? Que quando tu tapa um olho, tu tem dois tipos de visões. Um fechado, vendo o teu interno, como é que ele está funcionando, e um outro aberto, vendo para o externo. Então aqui é que está os dois polos da criatividade, onde você tem que dominar e entender. Na minha concepção, mas a minha ideia, que eu gosto de passar para as pessoas, é que tu tem um polo que está olhando para dentro, que é a tua imaginação, o teu sonho, os teus desejos, a tua criatividade, os teus pensamentos, as tuas invenções, a tua capacidade de abstração, de te mandar para um outro mundo. Só o ser humano tem isso, os animais não têm isso. Então, só a gente consegue imaginar um mundo no futuro, relembrar o passado, inventar coisas. Então, a gente está vivendo quase que um sonho. É muito legal quando tu consegue imaginar todas essas coisas. Então, esse olhar para dentro e se entendendo e vendo tudo. Existe um outro olhar que é lá para fora, que está olhando a realidade como ela nos apresenta.
com todas as suas rotinas, suas obrigações, suas leis, seus sistemas, suas ordens, seus governos, tudo tu está enxergando aqui fora. E quando você tenta adaptar esse lado de dentro com o lado de fora, ou seja, quando uma pessoa criativa começa a querer jogar a sua criatividade que está aqui dentro para o externo, ela se depara com a realidade. E se sua vida está um caos, porque você só está pensando aqui dentro nas suas ideias mirabolantes e está esquecendo o mundo lá fora, de como ele funciona, aí há um conflito, há um problema e há um desequilíbrio entre as duas coisas. Se há desequilíbrio entre esses dois lados, você começa a ter problemas na hora de criar. E aí acontece 3 coisas que eu já falei várias vezes. Ou você pensa demais lá dentro, e quando se depara com a realidade você não realiza, ou você coloca em prática o que você pensou, vai à luta, só que se depara com a realidade, com todos os problemas, todos os conflitos, com todas as pessoas que você vai conviver, e você vê, se frustra, acha que não está dando certo e você desiste no meio, ou até mesmo você vai, segue adiante, até finaliza um projeto, algum negócio que você vai fazer, só que chega lá, está completamente esgotado, tendo que ir tomar soro na veia, porque ou em depressão, ou com uma ansiedade bizarra, com dores no corpo, enfim. Esses 3 universos não são bons para você trabalhar e para você criar as coisas. Esses 3 universos que todo mundo passa também porque não tem uma ideia de si próprio onde quer chegar. Por isso, há um fator aqui muito complicado. Então, essa ideia que o caos ajuda, ele não ajuda. Ele pode existir, todo mundo é normal que todo mundo tenha um dia, uma transformação que você tem que sair, sei lá, sair de uma cidade para outra, e aí tem várias coisas para fazer. Ah, você tá com um recém-nascido em casa, que nem eu e a Gabi agora no início, é um caos, é mesmo como muito complicado. Mas viver ali, achando que ali é legal de criar, viver ali naquela loucura o tempo inteiro, não. A nossa direção é para o cosmos. A nossa direção é para a coisa fluida, assim como é a natureza. Então a gente tem que saber criar a partir daí. Senão as coisas não funcionam. E esse, pessoal, foi um rápido vídeo para falar sobre esses 3 mitos que atrapalham na hora de criar. Então, o mito que a criatividade é divina, o mito de que para ser criativo precisa ser original, diferentão, e o mito de que o caos criativo ajuda na hora de criar coisas inusitadas. Se você gostou desse tipo de material que eu estou falando, desses conteúdos, material, onde é que eu tirei material? É conteúdos que eu estou falando. Se você acredita que a criatividade é a maior e a melhor ferramenta que temos para enfrentar o mundo que nasce todos os dias na nossa frente, para a gente colocar a nossa arte para fora, então curte esse canal, dá o seu like ali, compartilha. Eu também estou no Instagram, eu também agora estou fazendo um podcast no Spotify, falando também sobre vários assuntos a esse respeito, e também vou começar a escrever. É uma nova fase que eu estou passando agora, começando esse canal aqui, botando mais coisas, escrevendo, falando coisas, porque depois de uma longa estrada, um longo caminho, trabalhando com dança, trabalhando com movimento, trabalhando com produção e tudo mais, eu vejo que é a hora de jogar para fora e estar aqui com vocês. Então fica o meu forte abraço, até uma próxima e fica ligado.